Agência Experimental de Comunicação Unicinos. Oi, Carol. É a Luciana, tudo bem? Como está a produção dos episódios do podcast sobre o Dom Luciano? Oi, Lu. Já estamos trabalhando no terceiro episódio. Olha só, acabei de enviar mais material de pesquisa. Beleza, Lu. Eu vou olhar agora o material e depois a gente te dá um retorno. Beijo. A Arquidiocese de Mariana concluiu o processo de beatificação de Dom Luciano, que será encaminhado a Roma. No quadro Comunidades de hoje, você vai relembrar um pouco da trajetória do arcebispo, que já é considerado pela Igreja um servo de Deus. A igreja recordou os 10 anos da morte de Dom Luciano Mendes. O bispo, que está em processo de beatificação, é lembrado pelo trabalho pastoral junto aos pobres e excluídos. Mesmo sem ainda ser canonizado, é conhecido por muitos como o Santo das Favelas. Esse é o podcast O Céu de Dom Luciano. Eu sou o Felipe Brandão. Eu sou Carol Kramer e nesse episódio você vai conhecer um pouco mais da história de Dom Luciano de Almeida. O título do terceiro episódio tem que ser O Santo das Favelas. O que você acha? Eu acho que funciona muito. Afinal, Dom Luciano foi um exemplo, né? Ele se dedicou aos mais pobres, pregava o amor e, mesmo sendo bispo, continuou trabalhando forte nas comunidades. Inclusive, o processo de beatificação dele está rolando lá em Roma. Escuta só essa fala do padre Atílio Hartmann, que é diretor da livraria e editora Padre Róis. Toda uma conferência episcopal assinou um pedido de beatificação de Luciano Mendes. Reunida em assembleia, todos os bispos assinaram, foi unanimidade, iniciando assim o processo de beatificação. Mas mesmo que não venha essa beatificação logo, e mesmo que demore, não importa, todos aqueles que o conheceram, que com ele tiveram o privilégio de conviver, sabem que Luciano é um santo. E a fala do Dom Erwin Krautler, que é bispo emérito do Xingu e missionário do Preciosíssimo Sangue, vai nessa direção também. Eu considerei Dom Luciano, desde que o conheço, um santo, porque a atenção que eu recebi dele, o carinho que recebi dele, especialmente nas horas mais difíceis, eu agradeço a Deus e o venero hoje como santo. Nem precisava ser canonizado, para mim já é um santo por causa de sua maneira como ele tratou da gente. As demonstrações de que Dom Luciano era um homem santo são percebidas pelos padres que conviveram com ele, como é o caso do padre Atílio, que foi aluno de Dom Luciano. Em São Paulo, quando ele já era bispo da região do Belenzinho. E aí continuou essa proximidade. Ele tinha um fusquinha azul e logo passou para mim. Chamava Atílio, precisamos ir lá no Morro Doce, uma favela pertinho daquelas faculdades Anchieta, bem perto daí, favela mesmo. É que Dona Maria vai dar à luz, então nós precisamos levá-la para o hospital. E aí, quando chegamos lá, ela realmente estava já nos últimos momentos para dar à luz. E aí conseguimos colocá-la lá dentro daquele fusca. E quase dois jesuítas têm que fazer um parto. Cara, imagina se esse fusca falasse. Sim, seriam muitas histórias de doação e generosidade a bordo daquele que já foi o carro mais popular do Brasil. Muitas vezes ele chegava, já então como presidente da CNBB, secretário primeiramente, depois presidente da Conferência dos Bispos do Brasil, chegava por volta da meia-noite e dizia: Atílio, nós temos que ir lá para o Belenzinho, do Belenzinho onde ele estava, lá para o Jardim Sinhá, tem uma comunidade lá, Jardim Sinhá era a periferia da periferia, e porque lá tem uma comunidade que está esperando por nós. Chegamos lá 1h e às 3h a gente voltava, depois dessa reunião. Tá, Felipe, o que dá pra perceber é que essas viagens de fusquinha tarde da noite eram muito frequentes, então. Eram sim, Carol. Tanto que Dom Luciano fez um pedido que transformou o velho fusquinha numa espécie de farol. Escuta só o padre Atílio. Mas e por que tem essa luz? Por quê? Ele estava sentado lá do meu lado, aí ele abria o breviário ou algum livro e tinha aquela luz do lado, na porta, no lado da porta, aquela luz, só para ele ter luz para poder ler e rezar. O breviário sempre levava com ele, e sempre que eu abria ou o breviário, que é uma oração salmodiada, ou então um livro que ele estava lendo, e ele não perdia tempo, né?
E depois, Atílio, temos mais alguma coisa a conversar? Não, Luciano, está tudo bem. Ah, então tá. Aí ele voltava para o seu livro. Aquela luzinha naquele fusquinha azul que ele mandou instalar para poder ter uma luz para iluminar o livro ou então o breviário dele. São esses pequenos detalhes, são os pequenos detalhes que muita gente desconhece. Mas como eu tive o privilégio de caminhar muitos caminhos com esse santo homem de Deus, posso colocar isso aí. Essa dedicação do Dom Luciano aos mais necessitados se traduzia no encontro com o outro, no cuidado. Com certeza, Carol. Dom Luciano não apenas pregava sobre o ser ético, mas fazia das palavras dele uma prática, como a gente pode ouvir do próprio Dom Luciano. Então veja o ingrediente fundamental para que haja uma ética humana. Não é só o respeito, não. É o amor. Claro que o respeito. E não é o amor da reciprocidade. É o amor da gratuidade. Essa mãe que cuida de um filhinho com deficiência a vida inteira. Se nós não integrarmos isso na sociedade, a sociedade será sempre uma sociedade de cobiça, de avareza, de acumulação indébita de bens, como nós ouvimos aqui. A situação de fome em que vivem muitos brasileiros está sendo cada vez mais estudada. A fome é fruto da distribuição iníqua de bens e da consequente desigualdade social. Em nível mais estrutural, é preciso apressar as medidas governamentais e as leis que procuram estabelecer as políticas públicas sociais como prioridade dos planos e orçamentos. Acesso à água e à terra, saneamento, atendimento à saúde, melhoria de estradas, casas populares e outros. Esse foi o ator Álvaro Rosa Costa, fazendo uma leitura dramática de um trecho da coluna A Fome e o Vírus, publicada na Folha de São Paulo no dia 20 de julho de 2002. Essa coluna revela a preocupação constante de Dom Luciano com os pobres, né? O mais bacana desse legado do Dom Luciano é que ele reúne tanto reflexão quanto ação. Como nos lembra o padre José Ivo Follmann, que é o coordenador do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OLMA. E um dia ele ajudou uma senhora, que não tinha ninguém para apoiá-la, muito pobre, a levá-la numa emergência e conseguiu que ela fosse internada no hospital. Mas não tinha ninguém para ficar com essa senhora. Ele também não buscou a nós. Podia muito bem, na posição dele, encarregar alguém de nós. Não. Ele, pessoalmente, ficou com essa senhora, hospital, a noite toda, acompanhando. E o incrível, no dia seguinte, de manhã, ele estava na sala de aula, dando a sua aula de metafísica, como se nada tivesse acontecido. Ele nem falou. Nós descobrimos isso mais adiante, Não é difícil perceber que no centro do trabalho que Dom Luciano desenvolvia com os pobres, com os mais necessitados, estava a preocupação constante com a dignidade humana, como a gente pode ouvir nas próprias palavras de Dom Luciano. Vai falar de ética, deixa esse pessoal morrer à míngua. Vai falar de cidadania, quando essas pessoas não têm com o que se alimentar e alimentar seus filhos. Vai falar de justiça, meu Deus. Quando a justiça não se tornar distributiva, que justiça que é? Então vejam, já Aristóteles falava disso. Se nós não colocarmos, aí vem a lição. Sem amor, não haverá nem respeito à pessoa humana. Será atacado, sequestrado, roubado. Continuará tudo como está. Alguma coisa pode melhorar, graças a Deus, mas não é na proporção devida. Mas para ter amor, é preciso ter uma consciência da dignidade humana mais iluminada. O que é dignidade humana? É só a pessoa ser inteligente, ser criativa, ser capaz de arte, ser capaz, não sei, de desenvolvimento. Tudo isso é uma fotografia do que está acontecendo. Mas o que faz a pessoa humana realmente densidade,
de riqueza de valores. No próximo depoimento do padre Inácio Neutzlin, que é diretor do Instituto Humanitas Unicinos, a gente pode perceber que, além de palavras, Dom Luciano era um homem de ação. Chegava na faculdade, ficava no quilômetro 26 da Via Anhanguera, a estrada que vai de São Paulo para Campinas. Aí ele tinha uma fila enorme de pessoas das redondezas esperando por ele, para receber uma esmola, receber um conselho, ajuda. Então era uma coisa impressionante. O que posso te ajudar? O que posso fazer por ti? Onde posso ajudar? Sempre é efetivo, ele dá um jeito, ou daqui ou de lá. Claro, isso criava conflito muitas vezes na comunidade. Ai, Luciano, estão enganando ele. Isso era muito comum. Ai, ele não entende, eles estão enganando ele é muito ingênuo. Ele respondia assim: eu sei que ele está me enganando, mas eu dou. Isso é problema dele. Se ele está me enganando, o problema dele, não é meu problema. Ele ajudava. Ele não tinha o que ele tinha, ele disponibilizava. É certo que para vencer o flagelo da fome, muito ajuda como medida imediata a oferta de cestas básicas entregue a famílias carentes ou acrescentadas aos salários menores. No entanto, isso não basta. Vão assim surgindo iniciativas mais eficazes, como as que favorecem a educação e a colaboração entre os empobrecidos, assegurando assim que eles mesmos se tornem protagonistas e administradores de seu próprio desenvolvimento. Esse foi o ator Álvaro Rosa Costa, fazendo uma leitura dramática de mais um trecho da coluna A Fome e o Vírus, escrita por Dom Luciano e publicada na Folha de São Paulo no dia 20 de julho de 2002. O padre José Ivo também relembra uma passagem que nos mostra a preocupação de Dom Luciano com os moradores de rua. Nós tínhamos, às vezes, aulas lá no prédio do Colégio São Luís, em São Paulo, à noite. E morávamos na Via Anhanguera, ali no quilômetro 26. E nos deslocávamos de Kombi, ele junto, muitas vezes. E uma noite, um dia estávamos voltando de Kombi de São Paulo para a nossa casa de Anhanguera, e o trânsito estava intenso, agitado, como já era na época, hoje é muito pior. Em uma das grandes curvas da Anhanguera, que quem conhece sabe, com uma boa velocidade, etc., o padre Luciano, que estava sentado na janelinha, né, do meu lado, no segundo banco, ele deu um grito, assim, de repente, que assustou até todos. Deu um grito porque ele tinha visto uma pessoa deitada, alguém deitado no meio-fio ali no centro. É um homem, ele gritou assim. E ele queria que parasse a Kombi no meio daquele trânsito maluco para atender. E ficou angustiado. Eu vi desenhado no rosto dele uma angústia, um sofrimento por essa pessoa que estava ali. Ele é um homem, é nosso irmão, ele cochichava, né? É nosso irmão. Aqueles cochichos dele, aquele rosto desenhado com sofrimento naquela hora, em se sentir sem poder ajudar uma pessoa, né, ali, me marcou muito também, porque vi que ele comungava profundamente.
ele tinha uma compaixão profunda pelas pessoas, por todas as pessoas. E via uma pessoa sofrendo, ele sofria junto. E agora, vamos ouvir o depoimento de Dom Erwin Krautler. Eu agradeço desse exemplo que Dom Luciano me deu, pessoalmente, mas também deu a tanta gente que hoje o venera como um santo, que ele realmente é. É preciso que todos se deem as mãos. Se mirem no espelho. Olhem para si e vejam a dimensão de cada um em seu potencial. Nós viemos da mesma massa gravitacional, cidadãos na construção de um sistema social, nascidos da implosão que gerou vidas neste mundo existencial. Somos seres humanos de raças e etnias diferentes, mas na real, no fundo, somos iguais. Chega de julgamentos. Preconceitos, discriminações não fazem mais sentido aos nossos princípios morais. Olhem para si e para o outro antes de julgar alguém. A morte é certa, veja bem. Na Terra temos um só destino. Ninguém é melhor que ninguém. Somente o amor é capaz e deve conciliar. Ele é a redenção, a ciência do bem, a missão que vem nos salvar. Essa foi a atriz Silvia Duarte, declamando a poesia Na Real, de Delma Gonçalves. E hoje nós vamos ficando por aqui. Esse foi o terceiro episódio do podcast O Céu de Dom Luciano. No próximo episódio, vamos falar mais sobre a capacidade de conciliação, que era uma das marcas registradas da atuação de Dom Luciano, como nos lembram Padre Atílio e Dom Erwin. Então, ele tinha essa facilidade. No espaço acadêmico, Luciano falava como um acadêmico. Mas quando chegava lá na Dona Maria, lá do Morro Doce, ou lá na periferia do Belenzinho, aí ele falava com as pessoas também nessa simplicidade toda. Ele realmente amava as pessoas a partir de cada uma delas. A gente notava que ele contagiava, respeitava muito as pessoas. Ele era um homem feito para o diálogo. O Céu de Dom Luciano é produzido pela Gexcom, a Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Esse podcast é idealizado pelo OLMA, o Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida. Os apresentadores são a Carolina Kramer, Felipe Brandão.